Imbrochável, imorrível, incomível e possivelmente inelegível. O ex-presidente que imitou brasileiros morrendo com falta de ar durante a pandemia, que espalhou desinformação sobre as vacinas, que pregou um tratamento precoce ineficaz contra um vírus, que atacou o mesmo sistema eleitoral que o elegeu, que atacou a própria democracia, que permitiu que as florestas fossem destruídas, que isolou o Brasil do resto do mundo, que retratou gays, negros, mulheres, nordestinos, qualquer grupo que historicamente sofreu e sofre algum tipo de preconceito como inferiores, esse cara pode ser declarado inelegível. Se isso de fato acontecer, a nossa primeira reação pode até ser de um pouco de alívio, e é natural comemorar isso, que parece meio que uma prova de que a justiça está sendo feita, que alguém que fez tanto mal para tanta gente está sendo punido. Mas o Brasil vai ter que ter cuidado para não comemorar demais. Bolsonaro não é a causa de tudo de ruim que há no Brasil. Ele é apenas um sintoma. Ele era um deputado medíocre e oportunista que conseguiu identificar algumas frustrações de parte da sociedade brasileira, várias delas legítimas, e apresentar falsas soluções para essas frustrações. Se o país enfrenta e enfrentava problemas graves com a segurança, qual era a solução que estava intelectualmente ao alcance de parte considerável da população? Bandido bom é bandido morto. Qual um símbolo maior de empoderamento, de emancipação do que você dar uma arma nas mãos da população? Não tem. Entender detalhadamente os desafios do Brasil já é algo complexo. Agora, imagina você ter que explicar essas complexidades para um país inteiro. Mais fácil você jogar cortinas de fumaça e falar que os problemas são outros. Foi isso que o Bolsonaro fez. É mais fácil você passar para a população que a vida dela tá ruim, não porque o país precisa de grandes reformas econômicas, estruturais, atrair investimento para gerar emprego e a pessoa ganhar dinheiro. Isso exigiria um nível de educação e conhecimento que as pessoas não têm. É mais fácil você fazer o eleitor achar que a vida dele tá ruim porque o gay tá de mão dada com outro gay na rua. Logo, inevitavelmente, o hétero perde o seu espaço. É muito mais simples você atribuir a culpa dos problemas do país para aquilo que as pessoas acham que entendem, do que de fato para os problemas estruturais. Todo mundo tem opinião sobre aborto e droga. Agora, sobre política pública, sobre educação, sobre política monetária, como para discutir isso seria necessário conhecimento, então é melhor não falar disso. É melhor dizer para a população, em uma época de redes sociais, quando a vida de todo mundo parece tão perfeita, né? Pelo Instagram tá todo mundo sempre feliz, viajando, de carro novo, comendo em restaurante caro, com um corpo maravilhoso, menos você. Então, eis que surge um oportunista para apertar justamente essa tecla de que a vida de todo mundo tá uma maravilha enquanto você tá sendo deixado para trás, que você tá perdendo em relação aos outros. Em grande parte por conta da esquerda, dos gays, dos pretos, dos nordestinos que vêm pro sudeste, pro sul, não só para roubar os empregos, mas para viverem de Bolsa Família, porque não trabalham. Olha a contradição. Por que eu tô falando isso? Porque o fato do Bolsonaro possivelmente se tornar inelegível não elimina automaticamente esse grande problema que ele ajudou a aumentar, que é a demanda e a necessidade de parte da população, da sociedade, de querer no poder alguém como ele. A demanda por um político como ele ainda existe e tá forte. Inclusive, o bolsonarismo não acaba junto com a elegibilidade do Bolsonaro. Vários outros personagens aprenderam a operar dessa forma. Isso tudo é muito grave, porque o bolsonarismo deixou de ser algo embutido em uma única pessoa e se tornou um movimento, com outros representantes dessa ideologia nefasta. Tanto é que é por isso que existe a própria palavra bolsonarismo, ismo, com o sufixo ismo. Bolsonaro pode se tornar inelegível, mas ainda estará presente tanto por meio da mulher, Michele, que já demonstrou ambições políticas, quanto por meio dos filhos, dos apoiadores e de alguns chupins oportunistas que representam aquilo que existe de pior no ser humano. A cada 5 deputados federais, um é do partido do Bolsonaro. E isso é extremamente relevante. Como alguém que acompanha os movimentos populistas no Brasil e em outros países, para quem não sabe, eu já escrevi esse livro que está aqui, Populismo e Negacionismo, eu tenho algumas preocupações. Uma delas é que as pessoas achem que o extremismo ou o bolsonarismo vão morrer se Bolsonaro for declarado inelegível. Pelo contrário, isso vai fortalecer o movimento porque vai dar munição
para aquele discurso de perseguição por parte do judiciário. E na cabeça dos apoiadores do ex-presidente, isso só vai mostrar que, se as instituições não representam seus interesses, então por que elas têm que existir? Eles vão pensar, porque a gente precisa de um judiciário que torna inelegível o único cara que me representa. Realmente, então Bolsonaro deveria de fato ter fechado o STF. Gente, falando sério agora, eu tô falando que ele tem que continuar elegível? Longe disso. Primeiro que não sou eu quem tem que dizer isso, mas sim a justiça. E segundo, eu acho que ao longo do tempo eu já deixei claro meu posicionamento em relação a ele. Eu só tô dizendo que, caso isso aconteça, isso não vai poder ser visto como um desfecho, como a linha de chegada, como o fim do bolsonarismo, porque não vai. Tá, então não tem solução? De qualquer maneira o bolsonarismo sai ganhando, ele inelegível ou não? Não exatamente. Até existe uma maneira de conseguirmos de fato defender a democracia na sua mais pura e inclusiva definição, que é um regime que transforma as visões populares em políticas públicas, ao mesmo tempo em que protege os direitos individuais. Eu sempre falo isso. E isso começa da seguinte maneira, tendo uma visão crítica. Olha só, se quem apoia o presidente Lula parar de dizer amém pra tudo e passar a ter uma visão mais crítica em relação às suas atitudes, de modo que pressione o governo para que ele não faça algumas coisas, o que acontece? O presidente vai começar a ouvir. Afinal, não vai querer perder sua base ou popularidade. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Que o segredo para acabar com o extremo não é radicalizando do outro lado, mas tirando a carta branca de todo e qualquer político. Se nós mudarmos o atual presidente de modo que ele não governe somente pro seu cercadinho, que é algo que acontecia constantemente com o Bolsonaro e que de vez em quando acontece sim com Lula, nós diminuímos o tamanho da parcela da sociedade que não se sente representada ou que sente que os seus interesses não estão sendo defendidos por quem está no poder. Qual é a consequência disso? A gente tira a munição dos oportunistas que se alimentam e se proliferam a partir da insatisfação e frustração popular. Para resumir o que eu tinha para falar sobre isso, que uma possível inelegibilidade do Bolsonaro, para não aumentar ou piorar a polarização e por consequência fortalecer o bolsonarismo, precisa vir acompanhada de um senso crítico honesto e despretensioso de quem se considera oposição em relação ao atual presidente. Esse é o meu diagnóstico e, bom, era só para me posicionar em relação a sobre tudo que está acontecendo.